Minutos 8h40, vamos falar de saúde, o direito que todos nós temos à saúde. Diz a Constituição Federal que a saúde é direito de todos, dever do Estado, que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas, que visem a redução do risco de doença e de outros agravos, como está previsto no artigo 196 da Constituição Federal. No entanto, a gente sabe que tem, apesar de ser dito aos quatro cantos que nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo, o SUS, ainda enfrentamos diversas dificuldades para garantir esses direitos que a Constituição prevê para a nossa saúde. E em tempos de pandemia, como é que ficam os nossos direitos? Para isso, eu tenho um convidado para responder, né, essa questão. Eu tenho um convidado aqui que é especialista em direito da saúde e direito do consumidor e vai bater um papo com a gente sobre o direito à saúde em tempos de pandemia. Doutor Pedro Qualiato, muito bom dia, tudo bem, doutor? Bom dia, Teline, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cristal, bom dia a todos. É um prazer tê-lo conosco aqui. Doutor, primeiro é bom a gente sempre frisar, né, o direito à saúde, ele tem a previsão legal na nossa Carta Magna. Então, qualquer brasileiro, pelo nosso sistema de saúde, ele tem que ter um atendimento adequado para garantir a sua saúde, né? Perfeito. Teline, a nossa Constituição Federal de 1988, ela garantiu a saúde como um direito fundamental dos indivíduos. Tanto a saúde pública como a saúde privada, que é a saúde prestada, a saúde complementar, que é a saúde prestada pelos planos de saúde. Tanto o poder público quanto a iniciativa privada, e através dos planos de saúde, tem uma regulação que garante esse direito, né? Perfeito, Teline. A gente sabe das dificuldades que sempre foram enfrentadas, tanto na saúde pública como na privada, mas realmente nós temos observado, eu tenho observado como atuante no campo do direito, um agravamento nessa situação da judicialização da saúde, tanto a pública como a privada. Há muitas novas ações têm sido propostas, tanto contra o SUS como contra planos de saúde, devido a essa situação pandêmica que nós estamos vivendo, e isso tem sido bem complicado, porque infelizmente os planos e o Estado, eles têm deixado algumas vezes de atender ou de dar aquela prioridade necessária a outras doenças não menos importantes do que a Covid-19, como por exemplo câncer, problemas cardíacos e até mesmo depressão. Então a gente tem lidado com essa situação complexa e sensível na justiça, no judiciário, pessoas buscando desesperadamente os seus direitos como uma última saída para tentar obter um tratamento médico ou uma cirurgia ou uma quimioterapia vital para a sobrevivência da própria pessoa, do indivíduo. Quando o senhor comenta, doutor, que há uma procura aí desesperada e quando a saúde está em jogo e também a preocupação que haja uma fatalidade, isso acontece de forma frequente, há uma certa também banalização, qualquer coisa se corre na justiça antes de tentar uma via mais adequada, uma via diplomática para resolver um problema que pode ser pontual? Sim, com certeza, um ótimo ponto. A judicialização, ela deve ser utilizada como última hipótese, como a última alternativa da pessoa para obter uma ordem judicial para a realização de um tratamento. Muitas vezes as pessoas, muito por falta de informação ou pelo desespero da situação, por desconhecimento, e até poucas vezes, eu diria como exceção, até por má fé, elas sim podem recorrer ao judiciário com pedidos exagerados ou pedidos descabidos. Eu acho que numa situação como essa, cabe muito também ao advogado fazer o primeiro filtro. Quando ele recebe a solicitação, a AMES faz o atendimento da pessoa, cabe a ele dar uma orientação ao cliente do que é cabível, do que é
desejado e do que não precisa, do que pode ser obtido administrativamente, ou do que na verdade não precisa e não pode ser obtido. Existem alguns pedidos também que são inviáveis, que às vezes são endereçados de forma incorreta ao Poder Judiciário. E tem também a própria defesa do poder público, né, que exige que se vá a todos os recursos possíveis para poder defender os interesses gerais da população, a obrigatoriedade do poder público nessa defesa, e que muitas vezes, doutor, eu estava me lembrando até de um caso aqui de Sumaré, pertinho daqui na nossa região, né, em que uma família, claro, desesperada, situação terrível aí vivenciando, que estava sendo vivenciada por um integrante da família, foi à justiça para conseguir um leito. E o leito não existia, não tinha como. Tanto é que, infelizmente, a pessoa acabou falecendo sem ter esse atendimento nesse leito determinado pela justiça. Então, só determinar, ter a ação. Não estou criticando a postura dessa família, não, que eu acho que estava num desespero, correu atrás. E tem que correr quando está numa situação como essa. Mas só o fato de ir à justiça e a justiça determinar não significa que numa situação pandêmica como essa, o Estado vai conseguir cumprir, né? Perfeito, Celine. Essa situação de judicialização de pedidos de leitos em hospitais, especialmente de unidades de terapia intensiva, tem sido comum agora durante a pandemia. Pessoas desesperadas pedem para que o juiz profira uma ordem judicial para determinar a determinado hospital, seja público ou privado, a receber a pessoa com uma enfermidade, seja Covid ou qualquer outro. Numa situação como essa, mesmo que exista o leito, vamos dizer que exista, e muitas vezes realmente o leito está lá, mas ao juiz caberia uma decisão muito, muito sensível de praticamente decidir quem vive e quem, infelizmente, pode falecer, porque ele vai decidir quem vai ocupar aquela vaga, aquele leito no hospital. E realmente é um tipo de processo bastante delicado para os pacientes, mas neste caso, especialmente para o judiciário e para o juiz, que tem que tomar uma decisão tão difícil como essa. E essa decisão do juiz, porque o juiz a gente sempre tem, né? A gente também atua no Poder Judiciário, a gente sempre tem o juiz, né, como aquele que tem um conhecimento mais profundo, acaba se aprofundando, estudando um pouco mais sobre vários casos, e ele tem um posicionamento que ele coloca, evidentemente, respeitando aí a legislação, mas ele tem se valido, doutor, o senhor tem percebido isso, que os juízes têm se valido de informações médicas, científicas, para poder responder à sociedade que o procura com essas demandas que devem ser